Olá, crianças! Hoje o nosso assunto é de história e a gente vai falar sobre as escolas no passado, tá bom? Então, eu queria que vocês observassem bem essas duas imagens aqui, tá? E refletissem, será que elas parecem com a nossa sala de aula de hoje em dia? Eu acho que não, né? Então, vamos saber um pouquinho sobre o assunto? Bem, o cotidiano das escolas no passado era bastante diferente das da atualidade. Meninas e meninos normalmente frequentavam salas separadas e os alunos não eram incentivados a falar e nem a participar ativamente das aulas. Então, o que acontecia? Antigamente, as meninas não estudavam junto com os meninos. Eles ficavam em salas separadas. E vocês podem observar também que os professores, eles passavam o conteúdo na lousa e ditavam a matéria aos alunos. Mas, nesse método de antigamente, os alunos não podiam interromper o professor, não podiam falar sobre o assunto, o professor não deixava. Diferente dos dias de hoje, né, que a gente discute sobre os assuntos, conversa, eu deixo vocês expressarem a opinião de vocês. E antigamente não podia, era falta de respeito, não podia dar opinião. Então aqui a gente tem uma imagem de uma sala de aula só de meninos em 1908. Vocês acham que está parecida com a nossa sala de hoje em dia? Será que tem de diferente? Eu estou vendo um monte de coisa diferente. Mas logo aqui embaixo a gente tem uma sala de aula de meninas, olha lá. Os uniformes escolares eram bem diferentes dos uniformes usados nos dias atuais. As meninas vestiam saias longas, camisas e sapatilhas. Os meninos vestiam bermudas, camisas e sapatos. Aqui na imagem a gente tem uma sala de aula de meninas na mesma época também, em 1908. Olha lá, vocês podem observar que os móveis eram diferentes, o uniforme era diferente, até a professora se vestia diferente, né? Então, as salas de aulas mostradas nas fotografias se parecem com a sua? Cite algumas semelhanças e também as diferenças entre elas. Analisem bem as duas imagens e vejam se vocês conseguem identificar essas diferenças. Aprendendo em outras épocas. Olha lá, cerca de 100 anos atrás, além de língua portuguesa, matemática e ciências, os alunos aprendiam outros saberes. Por exemplo, as meninas elas tinham que aprender também na escola a costurar e a bordar. E os meninos tinham aulas de marcenaria e de mecânica. Haviam também disciplinas que ensinavam os alunos a serem patriotas e valorizar os símbolos nacionais. Mais ou menos como a gente canta o hino, né? Lá na escola, mas lá era mais rigoroso. Eles cobravam, mas tinha uma disciplina própria para isso, para que as crianças aprendessem a ter amor pelo seu país e pelos símbolos do país deles. As matérias escolares, elas também eram os materiais escolares também eram bem diferentes. Olhem aqui como é que eram os materiais escolares naquela época. A caneta, a bolsa, que era a mochila deles, e as carteiras, olha lá. Bem diferente, né? Também naquela época, nem todo mundo podia estudar. Naquela época, geralmente, só as crianças de famílias mais ricas que tinham acesso ao ensino. Então, a maioria das escolas ela era paga e os valores eram bastante elevados. Então, eram escolas muito caras que quem não tinha condições não conseguia estudar. Dessa maneira, as famílias mais pobres, as crianças acabavam passando o dia a dia trabalhando e ajudando os adultos em tarefas domésticas. Vocês já pensaram se vocês não pudessem estudar, tivessem que trabalhar, sendo crianças ainda? Era muito difícil, né? Hoje em dia, mesmo com o direito à educação garantido por lei, será que todas as crianças frequentam as escolas? O que vocês acham? Pensa aí. Atualmente, todas as crianças têm direito por lei à educação gratuita e de qualidade, mas infelizmente tem criança que não tem condições de ir para a escola, precisa trabalhar para ajudar a família. Vocês já viram as crianças no sinal pedindo dinheiro? Então,
Em alguns casos, a família é um pouquinho culpada, porque não procura, né, que a criança vai estudar. Mas tem crianças que realmente precisam trabalhar porque a família não tem condições, né? Então, assim, será que todo mundo tem condições? O que vocês acham? Então, crianças, agora vocês conversem com o papai ou com a mamãe, quem estiver por perto, e discutam sobre esse assunto, que é muito importante, né? A gente também serve para a gente valorizar o que os nossos pais proporcionam, né, pra gente, para vocês. Eles proporcionam estudo, proporcionam uma boa escola. Então a gente precisa valorizar isso, porque realmente tem criança que não tem esse privilégio que vocês têm, tá bom? Então, agora vocês vão para a última página 238 e vão resolver a atividade que tem lá baseado no que a gente conversou aqui, tá legal? Beijo e bom estudo!